Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma reunião da nossa leitura coletiva do João Bernardo. É um prazer ter sempre o nosso vasto público que acompanha as nossas leituras coletivas, as nossas discussões aqui desse texto, que a gente considera tão importante para pensar a história medieval aqui no Brasil, um texto em português, que a gente já falou diversas vezes. Bom, a gente então aqui fica com a reunião de hoje para concluir a discussão do capítulo que a gente iniciou antes do Carnaval. São as páginas que vai da 391 até a página 415. E a gente aqui, assim, antes da gente entrar ao vivo, né, a gente estava conversando, eu, Matheus, o Edilson, né, sobre um pouco como é que foram as características gerais desse trecho e tal. É um trecho que, na prática, ele reafirma muitas das ideias que ele apresentou nas páginas que a gente discutiu na semana passada. Então, assim, eu vou levantar uma primeira questão aqui para a gente começar os trabalhos, começar o nosso bate-papo, mas antes disso eu queria deixar aqui uma saudação para o professor Mário Jorge, que lamentavelmente não pôde se juntar a nós no dia de hoje. Tá? O queridão Mário faz uma falta tremenda, e queria aqui reforçar, né, a nossa hashtag, que tem sido um trending topic em várias das maiores redes sociais do mundo, que é a hashtag VoltaTi, hashtag Vem Thiago, né? Então você pode subir lá, você pode comentar e a gente vai retweetar, vai repostar as suas postagens para essa causa tão importante. Bom, então, feita essas coisas jocosas que a gente não consegue deixar de fazer no começo, o que eu queria levantar é o seguinte, né? Ao longo desse capítulo, né, que é o primeiro capítulo que ele vai começar a abordar a questão das cidades, no período que ele está tratando aqui, que é basicamente o que a gente chamaria, em linhas muito gerais, de Idade Média Central, ele faz uma opção por utilizar um termo que não é muito comum no resto do livro, né, que é o termo elite. Né? Aparece muito frequentemente o termo elite aqui nessas páginas. E aí eu fiquei muito curioso, porque é um termo que a gente se deparou muito ao longo do livro anterior, né, do volume 1, e a gente já passamos praticamente 400 páginas do livro e a gente não tinha lidado com esse conceito antes. Aí eu fiquei curioso, né, e voltei lá no glossário, né, aquele famoso glossário que ele faz no começo do livro, e aí ele faz a opção de definir elite através da seguinte frase, né? No interior dos cidadãos, define a elite urbana constituída por aquelas famílias cujos membros mais relevantes exerciam as principais funções de chefia. Assim, o governo urbano confunde-se com a elite, e o conjunto daqueles que gozavam de direitos políticos corresponde aos cidadãos. Então, ele usa essa denominação, e aí a sensação que eu tive, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, é que ele trata a cidade como aquela ideia de uma senhoria coletiva. Não sei se eu estou falando besteira, né? Queria ver se vocês concordam com isso. Mas ele trata a cidade como essa espécie de senhoria coletiva, na qual os senhores ou os membros mais importantes da cidade não necessariamente atuam individualmente como senhores. Então, portanto, ele opta pelo termo elite para caracterizar esse grupo que, em conjunto, exerce a função de senhoria no comando da cidade. Vocês entenderam dessa mesma forma ou vocês têm uma interpretação diferente? Como é que vocês viram esse tópico? Olha, a coisa me parece um pouco nesse sentido. Até porque quando li também fiquei imaginando o esforço metodológico, e o João Bernardo tem muito essa pegada de ser bem detalhista do ponto de vista de alguns conceitos, né, de uns enquadramentos. A questão metodológica de como enquadrar uma manifestação tão ampla quanto essa dos poderes nas cidades, etc. Justamente pensando esse aspecto, porque, bom, colocar essa elite urbana no bojo da classe senhorial seria, ou usar o mesmo termo, seria nivelá-la.
e aí perder de vista o nível de especificidade. Eu acho que ele vai nesse sentido, de tentar destacar que, bom, a despeito dos elementos de vínculo, inclusive em relações pessoais, há níveis de especificidade. Até porque eu acho, sobretudo, trabalhar a cidade na Idade Média é bastante difícil, porque tem uma questão de grau também, né? Você tem, por exemplo, membros da elite urbana que têm propriedades rurais, etc., servos, mas você tem níveis mais reduzidos de centros urbanos menores que essa incidência, em alguns casos, se reduz. Né? Então, para dar conta, acho que dessa especificidade, para ter um trato terminológico um pouco mais fino, acho que fez muito sentido. Então, por isso li dessa maneira. Não sei se o Matheus concorda com a gente. Eu também acho que vai nesse sentido. Eu fui dar uma olhada no capítulo que a gente estava lendo antes da nossa longa pausa, né? Eu estava dando uma olhada lá porque eu me lembrava de ter visto o termo elite, e aí não para elite urbana, porque ele não tinha entrado ainda na questão da cidade. E ele utiliza um termo elite rural quando ele vai tratar de um segmento mais abastado do campesinato e até de artesãos mesmo, mas residentes no campo. Enfim, ocupando postos dentro de Portugal seriam os conselhos, né? Dentro dessas funções administrativas dentro das instituições senhoriais mesmo, né? Uma espécie de clivagem dentro da própria classe camponesa, etc. E ele utiliza esse termo elite. E acho que aí cumpre uma função, como o Edilson destacou, né? De especificar mais o que ele está entendendo. E aí, quando eu fui olhar agora, né, por causa das cidades, eu também voltei aí lá na elite urbana, igual o Dudu falou, né, da nomenclatura. Mas me parece isso, né, que é essa tentativa de dar conta que ele chama dessa justaposição de centros dominiais, né? E aí não necessariamente entram aí apenas famílias aristocráticas, né? A coisa parece ficar bem mais complexa, assim como no campo, né? Ele sempre faz questão de trazer isso, que a cidade não tem essa especificidade absurda como muitos historiadores querem apontar, que a própria complexificação das relações sociais e de poder na cidade, ela também ocorre no campo. Às vezes, inclusive, ocorre primeiro no campo e isso se manifesta também na cidade. Mas acho que eu fui pela mesma leitura de vocês. Eu, inclusive, queria também levantar nesse ponto que toda vez que o João Bernardo está tratando, e aí, nesse caso, falando de centros urbanos, fica mais latente, né? De elite, em algum nível, ele parece pressupor um nível maior de porosidade. Tá? Em que sentido? Ou seja, um grupo que, né, precisa se legitimar e se constituir até mesmo do ponto de vista jurídico. Tá? Ou seja, para dar um pequeno exemplo, na página 395, ele vem falando desde por exemplo, da 393, vai seguindo, né, o esforço de apontar como essa elite urbana procura se blindar e se compor, inclusive. E aí, na 395, eu acho que é bastante elucidativo. No primeiro parágrafo dessa página, né, no final, ele diz: as elites encerraram-se com demarcações jurídicas e privilégios sociais e suscitaram, assim, na estratificação das cidades, um rigor até então desconhecido, que se refletiu mesmo a nível vocabular. Eu acho curioso quando ele está tentando destacar isso, porque não sei se tem esse aspecto sociológico na abordagem dele, se vocês veem dessa maneira. Mas me parece, como trata de um grupo um pouco mais fluido, de uma realidade um pouco mais dispersa, você tem o esforço de autoconstituição em algum nível. Não sei se isso fica claro para vocês. E olhando factualmente alguns exemplos, é bem possível imaginar isso. Talvez se fosse mais acessível a você se equiparar, sei lá, um camponês enriquecido ao nível de condição, ou até mesmo de seção produtiva de algumas cidades ou centros urbanos menores, né, o que seria uma elite urbana, do que elite senhorial. Ou melhor dizendo, o que divide, o que apartaria, até mesmo em nível de privilégios, essa camada da elite urbana dos demais círculos sociais, que ela está mais diretamente inserida que a senhorial.
Eu acho que faz sentido ler um pouco dessa maneira. Em comparação com a classe senhorial, que, né, em vários níveis possui um distanciamento, até mesmo físico, muito maior da variação de graus sociais, pode ser nesse sentido, mas não sei o que vocês acham. Estou levantando mesmo para ouvi-los. Assim, nesse ponto que você está tocando, Edilson, de uma porosidade maior, volta para aquela questão que a gente vinha falando dos conflitos, né? Que essa relativa porosidade dessa, entre aspas, elite, né, como ele está usando aqui o termo, foi que permitiu, inclusive, o reforço desses laços parafamiliares, né? Ele trata a própria cidade como um conjunto de relações parafamiliares, né? As corporações, os grupos que se associavam de maneiras conjuradas, como uma parte do conflito que vai reduzir o poder de senhores principais das cidades, em especial ele se refere a condes e a bispos. E aí é interessante que essa segunda fase, né, a gente tratou da primeira fase na semana anterior ao Carnaval, e nessa segunda fase é um momento em que esses poderes mais coletivos, né, dessa senhoria coletiva, estão ganhando mais peso. Então eu queria destacar nisso que você falou, justamente esse elemento conflitivo que foi o que permitiu as cidades se construindo na prática como essas senhorias coletivas. E como é que essas relações de conjuras, de relações pessoais, né, e esse talvez seja o argumento fundamental aqui dessas páginas que a gente está discutindo hoje, chegou, né, ele chega a chamar isso de uma ironia, né, chega num processo de tentativa de busca de poderes externos para julgar e mediar os conflitos, que vai na prática constituir uma espécie de elite de príncipes nas cidades, de príncipes que na prática só se conclui, né, o processo só se conclui posteriormente ao período que ele está tratando aqui. Ele até fala, um trecho que eu achei muito interessante, os historiadores param, a história não. E aí esse processo se conclui apenas após o nosso recorte aqui nesse trecho. Eu achei isso interessante e eu queria só ressaltar nisso que você está falando dos conflitos que aconteciam nesse contexto. Mateuzinho? O Matheus chegou a fazer uma referência, inclusive, que eu acho que é interessante dessa discussão, e ele bate de novo nesse ponto na 397. O primeiro parágrafozinho, logo de cara. Aí ele vai dizendo: a estratégia da elite tinha como objetivo, além de manter limitado o número de seus membros, fazer com que fosse inteiramente passiva a participação popular nas instituições. Era o exato oposto à estratégia das famílias populares. Procuravam obter o reconhecimento de funções deliberativas para as instâncias a que tinham acesso, o que implicaria a sua promoção da plebe para a elite. Nesse sentido, ocorriam, ao mesmo tempo, dois tipos de... Cara, eu acho essa abordagem aqui que ele está dando, vinculado com o que o Matheus tinha dito, esse contraste é bastante interessante, né? Nesse processo que é conjuntural, portanto, ele é atravessado de idas e vindas, cultura, continuidade, ele é dialético, supõe, inclusive, né? João Bernardo chega a apontar isso, como é o peso relativo das cidades no sistema, maior o grau de intensidade dos conflitos. Mas a estratégia, como ele está apontando, é absolutamente distinta, né? Enquanto para o elemento popular subir, ele precisa ascender sob a base da comunidade e ser reconhecido por isso, a elite urbana segue um processo muito distinto. Ou seja, é isolar-se e apassivar as camadas populares nas instituições. O que é bastante revelador e acho que pode até ser um apontamento metodológico para quem quiser estudar esse negócio. Porque é um apontamento de investigação, né? Só destacar, né, disso, para quem está, nosso vasto público, que sempre nos acompanha, nunca nos deixa na mão, só destacar que, na prática, quando ele fala populares aqui, ele não está se referindo às camadas subalternas necessariamente. Popular é o termo que lá, voltando
voltando no glossário que ele faz no começo do livro, popular é o termo que para ele significa as famílias de cidadãos cujos membros nunca pertenceram à elite. Ou seja, ele cria essa oposição entre populares e elite, mas os populares não eram necessariamente o que ele chama de arraia miúda. Os populares podiam ser, inclusive, famílias abastadas, mas que não participavam das esferas decisórias dessa senhoria coletiva que eram as cidades. Então, só ressaltar esse aspecto que é importante. E por vezes ele até, na hora de exemplificar, ele coloca principalmente os mercadores e muitos empresários, né, que vai chamar desse sistema empresarial, principalmente da indústria têxtil, como parte, né, desses populares, né, que inclusive eram abastados, mas que não tinham um exercício de poder efetivo dentro dessas instituições, ainda que se organizassem em conjuras, em corporações, etc., mas que ficavam meio que alijados do poder de fato, né. E, por outros lados, não, havia também essa clivagem, né, entre um acesso a essa elite, que talvez tenha sido a parte mais final desse tópico que a gente está lendo, né, mas talvez uma parte interessante que ele tenha trazido, essas clivagens dentro dessa elite. Eu tinha uma questão que ela ia bem no sentido que eu tinha comentado lá na primeira vez, né, numa comparação desse mundo rural com esse mundo urbano que o João Bernardo está descrevendo. E também acho que pega um pouco da fala do Edilson. Esse isolamento, né, que ele chama de alguns membros dos populares, né, em instituições, quase com um alocamento vazio, né, de colocar em algumas posições onde pode ser talvez domesticada interesses e vontades desses populares e tal. E eu fico me perguntando em questão porque é isso, né? No pré-capitalismo a gente tem essa especificidade do poder político, econômico, jurídico, militar, enfim, como algo indivisível, né? Não que no capitalismo isso possa ser brutalmente dividido, mas acho que o pré-capitalismo ele guarda essa especificidade. O poder político na Idade Média, a gente conhece, fragmentado, privatizado nessas senhorias, mas é algo fundamental, né, para a reprodução e articulação do poder. E aí no mundo rural a gente tem isso, né, instituições como o conselho que acabam abarcando, trazendo para o seu seio um campesinato enriquecido, um campesinato que tem condição de se armar e que vai participar de postos chaves como coleta de impostos, né, enfim, até administração de moinhos, que são pontos chaves aí até de exercício do poder sobre o campesinato menos abastado. E se essas instituições, sei, quando o João Bernardo fala de um isolamento nessas instituições, não sei se perde um pouco também a dimensão do poder político para essa plebe, né? Não a raia miúda, mas esses populares aí que estão tentando ascender. Na prática, né? O que isso significaria no contexto urbano, ocupar esses postos chaves aí, ainda que de uma forma isolada e domesticada? Assim, não sei como é que vocês entenderam isso, não tem uma questão de fato, não estou colocando, mas assim, como é que vocês entenderam esse processo? Se eu entendi bem, né? Vocês, não sei se vocês concordam comigo, mas era ocupar esses postos chaves permitia a esses populares que vão se converter em elite o acesso a elementos de prestígio, às esferas decisórias, às esferas que permitiam eles acessar parte das rendas que essa cidade mobilizava, como senhoria coletiva. Então, para mim, são esses dois processos que estão articulados. A questão prática de acesso a excedente, de acesso a essas rendas da cidade, e ocupação de posições de prestígio que reforçariam, né, a posição particular desses indivíduos nessa senhoria coletiva. Pelo menos da maneira como eu li. É no mesmo sentido. Percebo dessa maneira. Pavimentar um caminho, né? Em termos de legitimidade, acesso,
Claro, eu acho que aqui a gente tem que ter aquele cuidado para não acabar projetando o passado medieval uma coisa meio um arrivismo que é mais característico, talvez, nosso ordenamento institucional. Mas eu vi da mesma maneira que Eduardo. Inclusive, o Matheus falando, pensei em uma questão aqui. Queria perguntar para vocês. Bom, essas instituições, essas organizações, isso é Estado? Ou podemos enquadrá-las no Estado? Se assim a gente for considerar que, bom, se elas compõem parte do jogo e da dinâmica das tensões políticas, e aí, como é que vocês fariam esse movimento? É Estado. É Eu Estado. acho assim, uma resposta sintética. É bem sim, é Estado. Assim. Eu não sei como é que ele vai avançar, né? Tanto é que o título completo da obra é das senhorias pessoais ao Estado impessoal. Então, acho que o ponto de chegada dele é a ideia do Estado. Acho que a gente vai ter oportunidade de ver como é que ele pensa isso. Mas eu acho que pensando dentro das pesquisas que a gente desempenhou, né, que nós três fizemos ao longo dos últimos anos, as definições de Estado que nós três mobilizamos nas nossas pesquisas se enquadram perfeitamente com o que ele está propondo aqui e configurar esses mecanismos governativos, como ele chama de... Acabou a luz. Esses mecanismos governativos como Estado. Acho que é perfeitamente coerente com o que ele está propondo aqui. Mas eu acho que a gente ainda vai reunir mais elementos para ver qual é a posição que ele tem sobre Estado. E acho que talvez isso nem seja nesse volume, acho que a gente vai ver isso mais no volume 3. Mas é um palpite, né? Ainda não cheguei na leitura do volume 3. Eu tão pouco, mas a pergunta é capciosa porque quando a gente mobiliza uma historiografia bastante hegemônica, consolidada, né? A cidade, a ideia de contraponto, ou não mais como antagonismo, como aspecto de solução do feudalismo, mas pensá-la integrada às dinâmicas políticas não é tão corrente, né? Então, nossa, a historiografia francesa adora isso, pegar as comunas e fazer a discussão que veja como elas batem de frente com as dinâmicas senhoriais, elas são talvez o anti-Estado. E certamente na historiografia hegemônica as cidades são vistas de maneira muito diferente do que parece ser o caminho que ele está desenvolvendo aqui. E o que eu acho mais legal é que ele chega a essa conclusão partindo de uma historiografia que vai por essa linha, né? Ele meio que subverte as conclusões que a própria historiografia traz. Essa obra, né, ela trabalha fundamentalmente com uma grande revisão bibliográfica, né, uma monumental revisão bibliográfica, e ele certamente viu esse processo e falou, bom, as conclusões aqui estão erradas pelos dados que eles próprios apresentam, está propondo uma explicação alternativa. Então, acho isso um movimento de reflexão muito interessante. Né? Mas eu acho que sim, que no contexto geral da historiografia, isso não seria visto como Estado, pelo menos não uma historiografia hegemônica, mas porque é isso, as pessoas partem de uma noção de Estado, que é aquela noção de Estado como vocês sabem muito bem disso, mas só mais uma vez expor para o nosso vasto público a ideia de que as pessoas veem o Estado como uma instituição centralizada, os conflitos, ou que os conflitos eles devem ser levados a cabo em instituições. Então, toda essa dinâmica aqui é vista como anti-Estado, né? Mas é um reforço apenas de um tipo de Estado específico, que é o Estado burguês. Ao negar a estatalidade de outras formas de gestão de sociedades fraturadas em classe, na prática, reforçar ideologicamente um modelo burguês de Estado que se constituiu. Então, acho que a crítica é importante, né? Uma crítica importante da gente fazer. Em algum momento, agora eu não estou até procurando aqui, mas eu não consegui achar, ele se refere a um movimento da própria elite em, vamos dizer, institucionalizar esses populares que tentam esse movimento de clivagem, etc. Né? E aí ele coloca até algumas fases de, vamos dizer, crescimento econômico e de declínio, e como a elite articula essa entrada na própria elite ou não,
uma própria ascensão, uma confirmação de um status social a partir dessas instituições que a gente está se referindo aqui agora. Né? E aí, por esse caminho, né, pegando a fala do Edilson e aí agora do Dudu, também não consigo, não sou aqui o especialista de Estado, mas eu não consigo não ver como uma das manifestações possíveis do Estado, né, na Idade Média, principalmente para esse período. E desse comentário sobre o João Bernardo, é algo que eu sempre pensei, né? Eu vou nas notas de rodapé e o cara tá citando tipo, a historiografia mais tradicional possível para um assunto, o cara chega a conclusões completamente subversivas do que a partir daquilo que foi escrito, né, de mais tradicional, reproduzindo ideologicamente o Estado burguês para a Idade Média, enfim, o comércio, as cidades, e o cara chega a conclusões completamente, enfim, fantásticas. Né? Ele trabalha pouco com uma historiografia mais revolucionária e progressista do que, de fato, ele trabalha mais, né, com essa historiografia mais tradicional. Eu acho a obra, a gente já apontou isso várias vezes, concordo demais com o Matheus. Sempre comentei que essa obra é uma aula de várias coisas, em termos de metodologia, em termos de ofício do historiador. O que é bom e o que é ruim, né? Porque às vezes você está doido para passar pano para si mesmo, fala, poxa, não tem ninguém que falou isso, ou não tem fonte, aí o cara vem aqui e me apresenta um ensaio de como... Mas é isso, cara. Acho que a escolha da obra em si, para a gente continuar, é ingênua, mas há muitos ganhos muito além de interpretações, de historiografia para a história medieval. Né? Eles apresentam um ensaio mais amplo que isso, como mobilizar categorias, etc., com uma análise marxista. Você vê, o João Bernardo não é um cara que fica preso a jargões e repetindo palavrórios constantemente. Ele apresenta na prática. Poucos momentos... Eu acho um ótimo exemplo em termos de historiador, também nesse sentido. Não me lembro, vocês podem me lembrar se eu estiver equivocado, algum trecho mais específico que ele tenha se detido a falar sobre a dialética ou sobre materialismo histórico. Mas apresenta na prática, ao longo da obra toda, o que é uma análise dialética, o que é uma análise materialista. Ele não fica com aquela coisa do... Porque é um pouco tradicional entre a gente, né? Você apresentar as suas credenciais, aí o cara vai lá e discorre 200 anos sobre um conjunto de categorias marxianas. Aqui é uma demonstração muito prática. E não sei se isso decorre, inclusive, do caráter outsider do João Bernardo, não precisa provar nada para ninguém mesmo, mas eu acho isso muito interessante. E o que é mais difícil? Porque você dissertar sobre uma categoria, sobretudo filosoficamente, não é uma operação simples, mas executar a análise usando elas, essa é o salto que é mais interessante em algum momento. E aqui a dialética que você mencionou, Edilson, esse capítulo que a gente está lendo é isso, né? Como é que a ampliação dos laços pessoais desenvolve a negação desses laços pessoais, que são as relações, a senhoria impessoal da cidade. Né? Então, eu acho que esse exemplo, esse conceito de simbolizador da dialética é perfeito aqui, se encaixa perfeitamente com o que a gente está vendo aqui nesse capítulo. Né? Então, eu também acho muito, muito interessante. Ele não tem essa discussão teórica a cada conceito que ele vai apresentar. Ele apresenta um glossário lá muito genérico, no começo do livro, com os principais termos que ele vai mobilizar, termos que não são conceitos clássicos do marxismo, mas ainda assim, quando postos em movimento, reproduzem uma análise marxista da história que dá gosto de ler, né? Que a gente vai conversando aqui em vários momentos. Enfim. E aí, nesse sentido, eu teria aqui um trecho que eu queria compartilhar com vocês, né? Que eu queria ler com vocês, está na página 404. Tá na segunda frase do parágrafo que começou na página anterior. Né? A partir dos últimos anos do século XII e até ao final do período, os motins e insurreições populares contra a oligarquia tiveram repercussões muito amplas, porque foram numerosos e repetidos, e ocorreram em todas as regiões,
desde a Inglaterra, o Império Germânico e a Polônia e a Silésia, a Flandres e, mais tardiamente, o norte da França até a Provença, a diversidade da França, a sul do Loire, a Itália centro-setentrional e aos vários reinos da Península Ibérica. Consoante o resultado das lutas em lugares vizinhos, assim, a elite de um centro urbano procurava antecipar-se e adotava medidas que julgava impossível evitar ou, pelo contrário, as famílias populares desistiam de suas pretensões. Os efeitos da violência de um confronto nunca se fazem sentir apenas num contexto restrito que imediatamente o desencadeou, mas em todo um amplo quadro das contradições sociais. E aqui eu achei particularmente interessante esse trecho, porque, mais uma vez, a gente fala do conflito intraclasse que está aqui dado, né? Desse conflito entre os populares e a oligarquia, né? Que seria essa camada superior da elite das cidades. E aqui esses conflitos intraclasse, né? Que é o que ele fala do movimento de luta, do quarto movimento de luta, que ele apresenta também lá na introdução do volume, e como é que essas contradições têm efeitos que não são meramente imediatos. E aqui ele coloca a ideia da violência, né, que é um troço difícil de estudar, um troço difícil de analisar historicamente, sem ser raso na leitura, de como que essa violência ela podia acontecer numa cidade, mas os efeitos dela iam ser sentidos em uma terceira cidade, uma quarta lá distante, porque os resultados de uma luta numa cidade tinham efeitos práticos na dinâmica das contradições sociais, em um contexto muito mais geral, muito mais amplo do que cada local especificamente. E aí ele também mostra para a gente a relação entre os estudos locais, estudos regionais e análises mais amplas do movimento geral do que estava acontecendo naquela sociedade medieval a partir do século XII. Então achei esse trecho aqui interessante e dialoga com o que a gente estava conversando agora há pouco. Não sei se vocês têm algum comentário sobre esse trecho também. Só um parêntese, e nessa página, outro elemento do João Bernardo que eu achei fantástico, assim, como eu me sinto instruído pela erudição do João Bernardo. Nessa página, por exemplo, foi apresentada uma palavra que eu jamais tinha ouvido na minha vida, que é a palavra magarefes. Nunca tinha ouvido a palavra magarefes na minha vida. E aí fui lá catar o que era magarefe, que é um termo chique para açougueiro. Então, assim, me senti instruído agora e eu só vou dizer que eu vou comprar carne no magarefe a partir de agora. Magarefe. Enfim, desculpa a bobeira, mas enfim, é isso. Eu já imagino você falasse para a Índia, ela te dando um pedala, né? Porque é isso, né? Magarefe, cara. Mas eu tive que procurar também, porque eu fiquei, gente, algum cargo da cidade medieval. Era um açougueiro. Açougueiro, exatamente. E eu fiquei falando, gente, eu sou um ignorante, eu sou uma pessoa muito, muito, muito burra. Como é que eu não sei essa palavra? Enfim, mas ele me sinto instruído e, cara, eu nunca mais vou esquecer a palavra magarefe a partir de agora. Enfim, é isso. Eu acho que um aspecto, além disso que a gente está comentando, que é sensacional, as das palavras também, que seria, bom, não dá para exigir isso do autor em si, né? Até porque o sujeito, a obra já é monumental se ele fosse um medievalista estrito sensu, mas ele não é só um medievalista, ele é um historiador que trabalha com uma porrada de outras coisas. A rigor, ele nem é um medievalista. A questão, sobretudo nesse ponto que o Eduardo estava levantando, seria um desafio, e eu acabo sempre confrontando com essa mesma perspectiva ao longo de toda a obra, que é confrontar essas análises dele com esforço documental, ou não documental, de fontes primárias, pode ser arqueologia, enfim, outras referências. Porque ele é vastíssimo na historiografia que ele teve acesso. Mas eu tinha muita curiosidade, especificamente sobre história medieval, em vê-lo trabalhando com documentação primária, cara, com registros primários. Em alguns momentos, por exemplo, esse mapa que ele deu aqui de tensões, a confronto com os arquivos, com as referências, né? Como seria?
E digo isso porque, pelo seguinte, algumas análises, sem dúvida, são lapidares e apontam a perspectivas de ensaios de pesquisa muito interessantes. Acho que é algo de João Bernardo, para quem quer estudar a Idade Média, no caso, está perdido, né, caçando um tema para fazer um projeto, acho que aqui você acha 1 milhão. Agora, assim, confrontá-la com um trato documental em alguns momentos apresentaria um conjunto amplíssimo de dificuldades. Inclusive, ele chega a apontar mesmo essas coisas de vocabulário, mas que referências sustentam ou sustentariam? Aí a gente teria que ir para a historiografia que ele cita, algo do tipo. Mas talvez uma leitura possível, um esforço de vida, confrontar as teses de João Bernardo com a viabilidade dos arquivos. Mas isso eu acho interessantíssimo, né? E a gente já teve um exemplo desse movimento, né? Da gente tratar o que ele aponta como hipótese e, com base no que a gente conhece um pouquinho melhor, aprofundar essas hipóteses com base na documentação que a gente mobilizou e tal. Eu lembro de uma discussão que a gente teve também antes da nossa longa pausa entre o final do ano passado e o início desse ano, que a gente estava discutindo o uso da arqueologia para o mundo visigodo e como é que algumas das teses que ele levanta sofrem efeitos de contradição com a historiografia mais recente, né? Sobretudo aquela que incorpora o uso do material arqueológico. Mas, ainda assim, né, ainda que a gente possa fazer ajustes necessários, ajustes que fazem parte do processo de desenvolvimento historiográfico, as hipóteses que ele levanta pela historiografia que ele mobilizou são hipóteses interessantíssimas de trabalho, e a nossa verificação, eu acho que é o passo seguinte, né? Pegar essa perspectiva e ampliar e aplicar no uso documental, no confronto com a documentação primária. Então, assim, eu acho que esse é um movimento muito importante, e é isso, é uma obra que, talvez o grande limite dessa obra, do João Bernardo, é que ela não incorpora, justamente pela datação das referências que ele mobiliza, todas elas antes dos anos 2000, e a imensa maioria delas ali entre os anos 50 e 80. Então, uma época que a arqueologia na Europa era muito, muito mais incipiente do que é hoje. Então, esse talvez seja a principal limitação e o principal ponto que a gente poderia pensar em contrastar, pelo menos para o período da Alta Idade Média. Então, assim, eu acho que tratar o João Bernardo como um grande conjunto de hipóteses de trabalho a serem verificadas, acho que é bem interessante. Eu acho que é um esforço super interessante, né? Eu, particularmente, cheguei a fazer algo desse tipo na dissertação. 2 ou 3 capítulos de João Bernardo foram fundamentais para até o desenvolvimento mesmo da minha dissertação, e em diversos momentos eu confrontei, né, os escritos dele, as hipóteses que ele levantava com a documentação que eu tinha à época. E foi como o Eduardo falou, apesar de alguns ajustes aqui e acolá, é impressionante também o potencial de verificação que dá a fazer. É um esforço muito frutífero, porque é isso. Além da genialidade dele, você ainda consegue avançar sobre aquilo que ele colocou, né? Acho que, como o Edilson falou, aqui é quase uma enciclopédia de projetos de história aqui, que você tá tudo compilado, você vai lá e monta um projeto a partir dali, porque é muita coisa interessante e mais do que os assuntos, como ele encaminha as hipóteses dele, como ele encaminha as próprias conclusões dele, é intrigante, no mínimo, porque é isso, te dá vontade de confrontar isso com documentação primária, te dá vontade de desenvolver mais, né? A limitação do João Bernardo, vamos além. Então, é um esforço, acho que muito frutífero, porque a obra acho que serve muito também para isso, né? Principalmente para quem está trabalhando com essa documentação primária. E o foco que ele dá a elementos que a historiografia tradicional costuma dar menos atenção é absolutamente fantástico.
Então, por exemplo, a historiografia tradicional normalmente dá uma importância diminuta ao campesinato. Só que ele juntou centenas de textos sobre vários temas da história medieval e ele pincelou tudo o que foi dito sobre o campesinato em várias dessas obras. Então, por exemplo, eu dei para o João Bernardo também na parte da discussão que eu faço na dissertação sobre as assembleias camponesas no Reino Visigodo. Né? Foi dali que eu parti, foi desse levantamento que ele fez que eu parti. E eu acho que eu consegui avançar em relação ao que ele propôs, né? O que ele está lá caracterizando. E aí eu acho que, se a memória não me trai agora, eu acho que inclusive eu cheguei a uma conclusão diferente da dele. Né? Mas eu acho que eu avancei partindo dele, isso é inegável. Então essa verificação, e inclusive chegar a uma conclusão diferente dele, não invalida ou não diminui o peso que essa obra teve na reflexão que a gente desenvolveu ao longo do mestrado e do doutorado. Esse cara é um grande fichamento em todos os momentos que a gente vai lendo. Né? Realmente, também já tive acesso a diversas reflexões através dele. E o curioso a destacar para o vastíssimo público, como gosta de dizer Eduardo, é que as outras obras dele sobre temas absolutamente distintos têm o mesmo grau de profundidade. Aquele livro dele sobre fascismo, é um camalhaço, bicho. Não sei o que ele faz da vida nas horas vagas. João Bernardo, se estiver vendo esse vídeo, inclusive, por gentileza, porque o nível de vastidão da proposição dessa obra, Poder do Dinheiro para a Idade Média, é algo difícil de equiparar, em termos de ousadia mesmo, de abarcar as realidades mais diversas. Né? E a gente celebra outros autores, como grandes autores, que alguns deles não têm uma obra com fôlego que tem a do João Bernardo. Então, realmente lamentar, somar os lamentos aqui, o esforço de divulgação para que esse cara seja mais conhecido. E ainda, como um último apêndice ao vastíssimo público, para quem quiser ver, você tem uma mesa do João Bernardo que ele participou, foi em São Paulo, camarada Mauro, sobre a Comuna de Paris, então dá para ver ele falando, é um cara engraçadíssimo, inclusive, contrastar a imagem e historiador é curioso, vale a pena, ele falando também um cara genial. E nesse livro do fascismo, né, que você comentou, Edilson, tem também um mini curso que ele deu em 4 ou 5 aulas sobre fascismo, salvo engano, na USP, organizado pelo Centro Acadêmico, que também é uma coisa maravilhosa. Está disponível online, quem quiser acompanhar, joga lá, João Bernardo, Labirinto do Fascismo, certamente vai achar esse curso que é fantástico. Isso se você não quiser ler as 1000 páginas do livro de fascismo, que realmente, enfim. Mas eu acho que ele tem uma cláusula no contrato com a editora que ele não pode publicar menos de 500 páginas por livro. Eu também acho. Eu diria que ele, para garantir que ele não está rompendo com o contrato, ele publica logo 700, assim, para garantir que... Só de brincadeira, né? Não, e ele fala, nesse curso que eu estou comentando, ele diz exatamente isso. Tem um aluno que ele diz assim: as pessoas me criticam porque eu escrevo livros muito longos. Eu prefiro ler um livro longo do que um livro curto. Eu acho muito mais interessante. Então, assim, ele gosta de ser detalhado no processo. Ontem eu estava lendo aquele livro dele, Marx, Crítico de Marx. Também é outro. Também em 3 volumes. Também 3 volumes, e cada volume tem, acho que isso também, mais 600, 700 páginas. Assim, é um negócio absurdo. É impressionante. Enfim, eu acho que, não sei se o Matheus vai fazer mais algum comentário disso, mas sim, eu acho que a gente deu conta dessas páginas, né? Não sei se vocês querem fazer mais algum apontamento, alguma proposição. Bom, não havendo mais comentários, não havendo mais elementos para a gente avançar, né? A gente vai então iniciar na próxima semana o capítulo 12, Relações de Exploração no Interior da Cidade, e no link de chamada, que vai ficar disponibilizado no YouTube a partir de amanhã,
para a atividade de semana que vem, eu vou indicar certinho as páginas que a gente vai ler desse capítulo. Tá bom? Então, agradecer a presença dos queridões Matheus e Edilson, lamentar novamente a ausência do professor Mário Jorge e pedir novamente para o nosso vastíssimo público subir a hashtag Volta a Ti. Valeu, pessoal. Prazer estar com vocês. Valeu, galera. Meu rapaziada.